houve quem não torcesse pelo Paulo Gustavo, né? Um ator de talento ímpar, que criou um personagem muito famoso e deixa muita saudade aqui pro Brasil. E no meu caso, Lincoln, em especial, você sabe, eu tô produzindo um filme, né? E o cinema brasileiro é muito carente de estrelas e de bons filmes. E o Paulo Gustavo, ele é recordista do cinema nacional. O terceiro filme da saga dele, né? Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça. Arrecadou 180 milhões de bilheteria, o recorde nacional. Era um colosso em bilheterias. Era um colosso em bilheteria. E ele era um cara muito talentoso, sabe? Que o Brasil perde muito com a falta do talento, com o talento dele que vai fazer muita falta. E também em outras causas, por exemplo, ele era gay assumido, né? Casado com o marido dele, mas adotou outras 2 crianças. Então são Quer dizer, causas, enfrentou muito preconceito, muitas barreiras para assumir tal condição num papel de protagonismo, né? Exatamente. E assumiu, e fez história, e deixa muita saudade para todo mundo aqui no Brasil. Uma torcida colossal dos brasileiros por ele. Esse é um dos raros casos de unanimidade nacional, não é isso? Sim. Porque sempre, né, Nando, um artista, um esportista, né, cantores, etc., sempre tem um porém. Olha, eu gosto muito de tal figura, eu gosto muito de tal artista, mas tem aquilo lá, né? Mas, esse aí não tem vírgula, não. Pelo menos o que a gente percebeu, não há críticas a esse rapaz, né? Sim. Ele que era de Niterói, né, um filho ilustre de Niterói, ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Estudou na Casa de Artes Laranjeiras, no Rio, na mesma turma do Fábio Porchat. A primeira peça do qual participou foi O Surto, em que dividia a direção com Fernando Caruso em 2004. E de lá pra cá, despontou muito, não só na TV, no teatro, como também no cinema nacional, o Paulo Gustavo. E ele tinha o lado filantropo também, o que pouca gente sabe. Isso acabou sendo divulgado pelo padre Júlio Lancelotti ontem à noite, em uma postagem. O padre Lancelotti escreveu o seguinte: muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das obras sociais Irmã Dulce. Paulo Gustavo doou 600 mil reais para a construção de uma unidade de oncologia, tratamento de câncer da OSID. Em 2017, quando a obra de construção iniciou, ele visitou o espaço e esta foto foi tirada. Ele mostra uma foto, inclusive, do prédio. O apoio não parou por aí, continua a escrever o padre. Segundo a superintendente da OSID e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita, Paulo Gustavo doou à instituição um total de R$1,5 milhão de reais. E não divulgou, né? E não falou absolutamente nada. Estas são as repercussões da morte do Paulo Gustavo com os artistas, Samuel. Exatamente. Débora Seco, Daniela Mercury, Xuxa, todo mundo aí lamentando a morte do Paulo Gustavo. E infelizmente, Lincoln, para todos aqui, no domingo, né, ele tinha tido uma melhora. Então a expectativa era de que o quadro começasse a evoluir, porque depois de tantas notícias ruins, no domingo ele teve essa evolução, houve a diminuição dos sedativos, a diminuição da medicação, né? Ele estava entubado há muito tempo, mais de 50 dias, e aí você vê como é que é a Covid, né? De repente, uma recaída e é aquilo você que vai embora, a gente explicava até, Nando, com o doutor Diego Bezerra, a tal da embolia gasosa, né? Ela é diferente e aparentemente mais letal do que a embolia pulmonar gordurosa, né? Porque o outro tipo de embolia são coágulos que são criados no sangue e eles são, vamos colocar assim, indestrutíveis, né? Eles, com o uso de medicação, afina o sangue e se desfaz esse coágulo. Essa embolia gasosa são bolhas de ar, né? Elas se tornam mais difíceis, né, de serem evitadas. E só aconteceu porque ele teve, em decorrência da Covid, comprometimento do pulmão, houve fístulas. Fístulas são pequenas rachadurinhas, assim, e aí o ar escapava do pulmão e ia direto para a corrente sanguínea sem nenhum tipo de filtro. Aí formou essas bolinhas. E essas bolinhas entupiam a passagem do sangue para os órgãos. E aí os órgãos foram... Isso é resultado do próprio tratamento invasivo que um paciente de Covid sofre. Porque o pulmão fica machucado. Essas fístulas aí são, né? São uma espécie de estrias que acabam ficando em razão da intubação.
Quem não Porque tem o a oxigênio, fístula... o pulmão, ele sai cansado. Não é Quem... isso? Ele sai machucado. Quando um paciente com Covid consegue se recuperar, consegue se reverter. Então a Covid, ela deixa essa sequela. A pessoa fica por muitos dias com um cansaço extremo, não consegue subir escada, não é isso? Anda um pouquinho, para um pouquinho, é uma coisa cruel, viu? Ficam cicatrizes. Quem não tem, quem consegue não abrir a fístula, não abrir nenhuma aberturinha, ficam cicatrizes no pulmão, por isso que o processo pós é extremamente delicado, a recuperação, a fisioterapia e o tempo do organismo é curar essas cicatrizes, entendeu? Que ficam no pulmão. Então, infelizmente, e ele teve todo o amparo, o melhor tratamento, ficou na ECMO, que é uma espécie de um pulmão artificial, não é? Levando oxigênio para o sangue, que... 30 mil reais por dia para usar essa máquina. Ele teve tudo, cara, tudo, absolutamente tudo, mas infelizmente essa doença foi mais forte. Aos 42 anos, o Brasil rende homenagens a Paulo Gustavo, né? O ator que conseguiu superar, no que diz respeito à bilheteria, o filme Tropa de Elite. E com um filme de humor, não é isso? Minha Mãe é uma Peça, em sua terceira parte, arrecadou 186 milhões de reais, não é isso? 182 milhões de reais, recorde de bilheteria na história do cinema brasileiro. O cinema brasileiro que é tão carente de bons filmes, né, de bons atores nós temos, mas de bons filmes, boas produções, nós somos muito carentes. E ontem... o cinema brasileiro é um desafio... mudou de patamar o cinema brasileiro. Vamos concordar. Né? Porque antes filme brasileiro era motivo de chacota, era motivo de piada, tá entendendo? A maior parte dos filmes brasileiros era pornográfico, histórias de extremo mau gosto, mas mudou o patamar. Hoje nós temos ótimas produções. Mudou até o final do governo Dilma. E eu não sou petista, e eu estou falando aqui algo que eu estou vivendo. O governo Bolsonaro destruiu o cinema nacional por uma politicagem imbecil de achar que todo ator é de esquerda, e ele retrocedeu 1000 anos o que havia sido evoluído em 16. Essa é a realidade, porque bloqueou os incentivos, retardou os incentivos, aliás, não bloqueou, perdão, retardou os incentivos e destruiu a indústria nacional do cinema. Esse é o governo do Sr. Jair Bolsonaro na questão da arte, tá? E colocou outros imbecis também, que são cupinchas dele para tomar conta da Secretaria Nacional de Cinema. E ontem o próprio... Essa é minha opinião, é o que eu estou vivendo com relação a isso. E ontem o próprio presidente prestou homenagem, né? Escreveu homenagem ao Paulo Gustavo, aos familiares, inclusive. E teve uma polêmica, Lincoln, que ontem, durante o BBB, tomar uma água para me acalmar aqui, o Thiago Leifert disse que o Paulo Gustavo tinha comorbidades. Ele disse em nível nacional. Exatamente. E ele não tinha. Até fiz essa pergunta em off aqui. O Paulo Gustavo tinha só 42 anos. 42 anos, né? Em todo o noticiário, nunca ninguém comentou, pelo menos com a devida ênfase, se ele tinha alguma comorbidade. Há uma suspeita que ele sofria de asma, né? Que Nando, né? Já é algo diretamente extrema de uso do pulmão, né? Então, é uma situação complicada, né, gente? A Covid tá matando todo dia, é aquilo que eu falei aqui. A gente tem informação, a gente tem notícia de alguém próximo, ou de alguém famoso ou não, que perde a vida para a Covid-19. 7 horas da manhã, inclusive, pode devolver aqui, Tiago. Eu quero aqui render homenagens. Quando a gente fala, né, que a doença está muito próxima da gente, ontem, ao final do dia, eu recebi a informação, através de minha mãe, através dos familiares, de que faleceu o Marcos Piccolo, o Marcão Piccolo. Marcão Piccolo era filho do senhor Wilson Piccolo Soares, presidente do Sindetrans, Sindicato das Transportadoras de Cargas, aqui de toda a região